Nós vamos ver como está a preparação no Hospital Universitário. O Hospital Universitário, dessa semana, anunciou que terá alas específicas para pacientes com Covid-19, inclusive com suporte de UTI. Nós vamos ao vivo para o Hospital Universitário, já está lá o Tiago Melo. Aí está o Tiago Melo, traz mais informações para nós. Tiago, este é o local onde daqui a pouco, estarão os pacientes, os 30 pacientes vindos de Manaus. Boa tarde. Olá, Joelson, boa tarde a você e a todos que nos assistem. E já abrindo aqui, dando uma informação quentíssima que acabamos de ter confirmação aqui por parte da direção do próprio HU. O voo da Força Aérea Brasileira, que deveria já ter saído de Manaus e chegado a Teresina, com previsão de chegar a Teresina às 13h, está saindo agora da capital amazonense. A previsão é que chegue em Teresina por volta, portanto, das 18 horas. Não mais nesse início de tarde, mas já no início da noite aqui na capital Teresina. Como você disse, pousando lá no aeroporto da capital, os pacientes vão ser trazidos de ambulância, já há todo um planejamento nesse sentido por parte do SAMU, até aqui a sede do Hospital Universitário. No momento, a movimentação é tranquila no local, você percebe aqui na entrada, que é a entrada do ambulatório, inclusive as ambulâncias não virão por aqui, a entrada para pacientes Covid é em outro ponto aqui da estrutura, e a movimentação que se tem aqui é dos pacientes que vêm para atendimento ambulatorial. A informação que nós temos é de que são 30 pacientes que chegarão para tratamento aqui na capital após um pedido do próprio ministro da Saúde. A gente passa a conversar a partir de agora com o médico Paulo Márcio, diretor do Hospital Universitário, a quem a gente deseja uma boa tarde. E a pergunta é: esses 30 leitos já estão prontos e disponíveis para receber essa demanda, doutor Paulo? Muito boa tarde a todos. É com muita responsabilidade e honra à nação que às 3h desta madrugada, eu recebi um telefonema do Ministério da Saúde informando que o sistema de saúde de Manaus apresentava um problema crítico no abastecimento de oxigênio. Ou seja, não tinha oxigênio para ofertar para todos os pacientes que pudessem precisar. Dessa forma, a orientação do Ministério da Saúde era fazer a transferência de pacientes, de cidadãos brasileiros doentes de Covid-19 para estruturas hospitalares do país. E nesse momento, o Hospital Universitário da Universidade Federal do Piauí foi convocado para participar deste enfrentamento, né? Se ofertar, se oferecer, no caso, para cuidar de pessoas, cuidar de gente. Eu telefonei para o reitor da Universidade Federal do Piauí, bem como para o general presidente da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, e esses 3 entidades juntas, unidas, convocaram o hospital para participar desse enfrentamento. Aqui dentro, nós já tínhamos o planejamento estratégico da instituição começado desde o primeiro dia de gestão. A gente sabia que essa onda de Covid poderia chegar a qualquer momento. E como gestor, eu me preparei e preparei a minha instituição para uma ocasião como essa de urgência. E foi a melhor coisa que fizemos. Nós não vamos preparar 30 leitos. Nós já temos 30 leitos preparados, dos quais 20 são leitos para UTI. A orientação que a gente recebeu é que esses pacientes vão sair de lá e estão todos estáveis. Mas eles garantem que estão estáveis na saída. A gente não tem total segurança de que eles chegarão estáveis. Aqui não. Aqui nós já estamos preparados, inclusive, para 20 leitos de UTI, caso esses cidadãos precisem de leitos de UTI. Significa dizer que eles estão saindo de lá respirando espontaneamente. São Exato. Pacientes considerados clínicos, doutor Paulo. Exato. São pacientes clínicos que vão se submeter a um voo longo de Manaus a Teresina, vão atravessar o país praticamente, né? Saindo da região norte para a região nordeste, em extremos, e a gente vai estar aqui disponíveis, preparados para prestar a eles o acolhimento. Ali não está vindo 20 pacientes, ali está vindo 20 cidadãos, pai de família, mãe de família, filhos, irmãos, pai de alguém, que estão largando suas vidas. Isso sensibiliza a gente. Estão largando suas casas para se entregar para a saúde de pessoas que eles nem conhecem. A nossa missão, a nossa responsabilidade de servir a esse chamamento da nação é tremendo.
Essa é a razão de existência de um país, onde entes podem se dar a mão para resolver um problema que não é só de Manaus. Esse é um problema do país inteiro. Nós temos uma pergunta do estúdio. Pois não, Joelson? Doutor Paulo Márcio, obrigado por atender o Jornal do Piauí, aqui a TV Cidade Verde. Qual é o estado? Primeiro, vamos confirmar o número. O senhor falou em 20 pacientes e as informações que nós estamos recebendo é de que haveria 30 pacientes, né? Queria confirmar esse dado. E a outra qual é o estado geral ou desses pacientes? Se sabe que normalmente pacientes em estado mais grave não pegam voo, né, para fazer transferências. Tem que estar estáveis para poder serem transferidos. A situação desses pacientes é de menor gravidade ou é de uma gravidade apenas relativa? Como é que é a situação desses pacientes? 30 pacientes, né? Essa informação sempre foi 30 e são 30 pacientes. Aqui nós temos 30 leitos para eles, dos quais 20 são inclusive com capacidade de se transformar em UTI. Ou seja, eu estou oferecendo para eles não apenas 30 leitos de enfermaria, eu estou oferecendo 30 leitos, dos quais 20 são completamente habilitados, equipados e montados para inclusive serem leitos de UTI. Né? Esses pacientes estão estáveis, mas eles precisam de suporte de oxigênio. É por isso, como Manaus não tem oxigênio, o abastecimento de lá se tornou crítico, eles estão transferindo para cá. A gente entende que são 30 pacientes estáveis. Essa foi a descrição médica que me foi passada às 3h45 da madrugada do coordenador médico dessa equipe. E aqui, a gente que já tinha feito um planejamento estratégico para enfrentar uma segunda onda, não fomos pegos de surpresa. Doutor Paulo, há uma grande preocupação no momento com um tipo de cepa que foi encontrado em Manaus, né, que pode, inclusive, estar hospedado em algum desses pacientes e da chegada aqui a Teresina e poder se espalhar uma nova variação, digamos assim, do coronavírus por aqui. Esses pacientes vão ter um tratamento especial no sentido de isolamento dos demais que já estão sendo tratados no HU para evitar uma possível infecção por uma cepa mais perigosa e mais de maior risco, digamos assim? Perfeito. Essa pergunta eu fiz a quem está coordenando o transporte e eles disseram de maneira categórica: os pacientes que estão indo são pacientes bem estáveis, eles estão sendo transferidos por segurança. Os pacientes que eventualmente têm alguma cepa mais virulenta, mais agressiva, esses pacientes estão graves, que não é o caso, né? Então, são vindo pacientes estáveis que estão precisando de um suporte para terminar os seus tratamentos. E nós queremos fazê-lo, e aqui dentro, totalmente isolado. Esses 30 pacientes serão feito um fluxo, já foi feito, construído, reativado o fluxo de total independência. A equipe do hospital se abraçou. Hoje foi um momento de muita sensibilidade minha, em que eu me emocionei em receber o apoio de todos os cidadãos brasileiros que estão aqui dentro trabalhando. Aqui dentro tem heróis, homens, mulheres, que disseram assim: doutor Paulo, nós estamos no ponto. Voluntariamente, eu quero participar. Porque, na verdade, no fundo, nós vamos escrever uma página muito bonita da história dessa instituição, da história da Universidade Federal do Piauí. Nós temos mais uma pergunta. Joelson. Doutor Paulo Márcio, outra preocupação, essa preocupação é do teresinense, de uma maneira geral, que está observando o aumento do número de casos de Covid-19 e fica com aquela preocupação. Vai faltar leito para o teresinense? Vai faltar leito para o piauiense para atender pacientes de Manaus? Esse tipo de risco foi calculado? O fato do hospital universitário ser um hospital federal dá a ele essa prioridade para pacientes de outros estados federados ou não? Perfeito. É claro que a pandemia não é um problema de Manaus, não é um problema de Teresina, não é um problema do Piauí, é do Brasil, é do mundo inteiro, né? A preocupação com leitos para pacientes com Covid será a preocupação de todos os gestores públicos do Brasil, né? Agora, hoje, nós estamos vivendo um momento na rede pública de tranquilidade. Tudo isso foi conversado com o secretário de saúde do município, um homem sensível, preparado, do combate, do enfrentamento, que é o doutor Gilberto, que traduziu para a gente que Teresina vive hoje na rede pública um dos momentos melhores, de números menores de infecção por Covid. E a gente sabe, doutor, que ajudar, que servir, que auxiliar é uma via de mão dupla. No futuro, podem ser teresinenses que possam precisar da mão de outros estados. Naturalmente, não se precisa no momento. No momento, nós podemos ajudar,
nós podemos servir. Por que cruzar os braços? Doutor Paulo, uma outra preocupação. Há a estrutura para a chegada para receber esses pacientes e servidores, porque é uma demanda além do que estava estabelecido do que o hospital vinha recebendo. Na verdade, a demanda do hospital tem 200 leitos, tá? Dos quais 140 estavam ocupados ontem à noite. Hoje, nós temos 120 leitos ocupados. Então, nós temos 80 leitos do hospital que não estão ocupados. Desses 80, 30 leitos serão reservados para o Covid, para esses pacientes Covid. Nós ainda temos uma reserva técnica na instituição de 50 leitos mais, ou seja, mais do que o dobro, né? Dessa forma, nós estamos num momento muito positivo para poder receber. E eu acho, e até bíblico, né? É melhor ajudar do que precisar dessa ajuda. Melhor dado que receber, realmente tem lá. Doutor Paulo, um outro ponto. O senhor, foi um ato que os próprios trabalhadores consideraram de sensibilidade, chamou a todos os servidores para discutir e falar dessa situação. Thiago. O sindicato da enfermagem, que esteve representado nesta reunião, colocou 3 pontos em específico aqui que apontaram como reivindicações. A primeira delas, a garantia de EPIs, equipamentos de proteção individual para todos os trabalhadores. A segunda delas, que fossem recontratados aqueles servidores que foram demitidos quando acabou o pico, né, de tratamento de pacientes. E a terceira exigência, digamos assim, seria o afastamento de servidores que compõem grupo de risco. Perfeito. O que fica estabelecido nesse sentido? Tiago. Primeira determinação é cumprir a lei. Só um momento, doutor Paulo, nós temos uma pergunta do Joelson. Pois não, Joelson? Na verdade, não é bem a pergunta, Tiago, é porque você conversou com o pessoal do sindicato. Queria aproveitar a oportunidade que nós estamos com o doutor Paulo Márcio para a gente ver e ouvir, né, o que disse o representante a você agora há pouco, que tem a ver um pouco com essa preocupação que você traz aí para o diretor do Hospital Universitário. Vamos então acompanhar o que disseram os integrantes do sindicato. A preocupação maior é porque é uma cepa variante. Nós temos muitos profissionais que são do grupo de risco ainda, que retornaram anteriormente. Foram liberados os profissionais do teste seletivo que já estavam treinados. E nesse momento o grande problema do hospital é justamente a quantidade de profissionais para atuar nesses setores. Qual a sugestão? Que, primeiro, recontrate os profissionais que foram demitidos há um mês atrás, porque esses já estão treinados, é uma medida emergencial, do que treinar novos profissionais, contratar do seletivo, isso vai demandar tempo. Além disso, garantir um planejamento para manter os EPIs em quantidade e em qualidade, para não correr o risco de faltar, e liberar de imediato, a partir de hoje, os profissionais que são do grupo de risco. Mas nesse momento a preocupação não é nem a assistência, porque ela será garantida de alto nível. É justamente com a segurança do profissional, que é quem presta assistência para essas pessoas. Aí, Tiago Melo, vamos à resposta. Pois não, Tiago. Isso, João. Só ressaltando que o sindicato coloca de forma muito clara que não há nenhuma intenção de resistência ou de não atuar se não forem cumpridas, digamos assim, essas reivindicações. Mas eles colocando que há necessidade de se tomar os devidos cuidados. Então, pontuando aqui, doutor Paulo Márcio, a respeito do que o sindicato falou, o que pode ser feito? Essa entrevista que a gente recebe com muito respeito do sindicato foi concedida antes dele conversar com a gente. Porque lá, esse mesmo presidente aplaudiu de pé o nosso planejamento. Esse mesmo presidente aí aplaudiu e na mesma fala dele, ele elogia a nossa estratégia, a maneira de forma planejada com que a gente faz as coisas. Hoje, para você ter uma ideia, se todos os leitos do hospital estiverem ocupados, ou seja, os 200 leitos, nós temos material dentro do hospital para conduzir todos os pacientes por mais 90 dias. Todos os leitos sendo ocupados. Isso se chama planejamento. Isso se chama organização estrutural de gestão. E isso a gente faz, que é o dever de casa da gente. Quando eu convoquei os servidores, todos os colaboradores para conversar, chamei eles antes de chamar a imprensa, para mostrar o valor, a valorização, o respeito que um gestor tem que ter com a pessoa que trabalha no seu hospital. Porque, no fundo, é aquele colaborador
que vai dar a sua vida, que vai se arriscar, que vai poder levar um vírus para dentro de casa e ele tem um pai idoso, ele tem um avô dentro de casa, ele tem uma mãe diabética, né? Então, a proteção, a segurança desse trabalhador, ela deve ser exercida e estabelecida de uma forma correta, honesta, justa, transparente. Tudo isso nós apresentamos um planejamento, porque fiz e fizemos desde quando assumimos e também fomos beneficiados por uma gestão anterior da instituição, também bem feita, que deixou as coisas programadas também para a gente trabalhar e poder oferecer um trabalho eficaz e seguro. Seguro para o doente e seguro para o colaborador. Joelson, você tem mais alguma colocação? Não, apenas agradecer ao Dr. Paulo Márcio, diretor do Hospital Universitário, e parabenizar as equipes do hospital, assim como o diretor do hospital, pelo espírito, né, pela vontade, pelo desejo de ajudar os pacientes lá vindos de Manaus. Vamos esperar que essa colaboração possa ajudar a resolver o problema da pandemia também aqui no Brasil. Tiago, obrigado a você também, Tiago. Boa tarde a todos. Boa tarde, Tiago Melo. Obrigado também ao Dr. Paulo Márcio. É isso, gente. A pandemia chega, instala-se no Brasil e aí agora nós estamos vivendo um novo período, um momento em que o número de casos pode estar crescendo. E aí a gente faz sempre, e é importante, que todas as pessoas se cuidem num momento como esse. Que se cuidem num momento como esse. Nós estamos encarando a pandemia agora de uma maneira mais serena, né? De uma maneira menos desesperada, vamos dizer assim, como era no começo, quando se sabia muito pouco sobre a Covid-19. Mas isso não significa dizer que acabou a pandemia, que acabaram os problemas. Nós estamos vendo aí. Nós estamos socorrendo Manaus, que não tem condições de ter leito para todo mundo. Isso pode acontecer aqui? Pode, mas não vai. Por quê? Porque eu e você que está em casa vamos manter o distanciamento social quando possível, manter a higiene pessoal, manter o uso da máscara quando possível e assim nós vamos nos proteger e proteger os outros. Com muita prudência, com muito cuidado. Esqueça carnaval, esqueça pré-carnaval, esqueça curso, esqueça festa, esqueça aquilo que não tem importância agora. O importante é a vida humana agora. E aí o sinal de que a coisa ainda não passou é esse. Gente vindo de Manaus para cá para receber o tratamento médico que precisa contra a Covid-19. Prudência, minha gente, e muito cuidado.